Meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, eu queria começar esse vídeo depois do jogo do contra o Curitiba, dando uma opinião, e eu queria muito saber a sua opinião. Muito de verdade saber a sua opinião. Pra mim é o seguinte, olha só. A gente tem um jogo importante contra o Palmeiras, importante, vocês vão entender no sentido que eu tô querendo dizer. Um jogo importante contra um rival, pra mim, o maior rival, já cansei de falar pra vocês que o Palmeiras é o maior rival, por causa da história com meu pai e tal. A gente tem um jogo importante, uma semifinal de Campeonato Paulista contra o Palmeiras no domingo. Se o São Paulo passa pelo Palmeiras, fica a 2 jogos de um título, certo? É o caminho mais curto agora para o São Paulo ser campeão. O Caleri até deu uma entrevista recentemente falando, o caminho mais curto, faltam 3, 4 jogos para ser campeão, beleza. Só que para mim, a minha opinião pessoal, muito mais importante do que o jogo de domingo, muito mais importante foi a vitória de hoje contra o Curitiba. Eu vou explicar os meus motivos, eu vou dizer por que eu acho isso. Antes do jogo eu não estava nem achando. Antes do jogo eu até comentei na Rádio Barolo, aliás, obrigado para todo mundo que compareceu lá. A gente sabe, se você não sabe, a gente tem um projeto da Rádio Barolo no YouTube, que a gente transmite os jogos ali com a segunda tela, você vê o jogo na televisão e acompanha com a gente ali. A gente fez a transmissão de mais um jogo. Eu já tava ansioso para chegar logo no domingo, até falei, se pudesse pular esse jogo contra o Curitiba aí para chegar na decisão, porque o Palmeiras é o grande rival, para mim é o grande rival, e essa rivalidade é o que move para mim o futebol, é o que uma das coisas mais legais que existe no futebol. Mas quando começou o jogo eu mudei completamente de ideia, e quando acabou o jogo, quando saiu o gol, quando o Crespo fez as mudanças, o São Paulo ficou cada vez mais perto da vitória, eu mudei completamente de opinião. Eu vou falar para vocês por que eu mudei de opinião. Antes, deixa eu dar uma dica para você rapidinho. Se você é como eu, que não teve nenhum tipo de educação financeira na sua vida, eu nunca tive educação financeira, e eu vou falar para você que isso fez muita falta para mim na minha vida, muita falta mesmo. Que alguém, uma empresa que me orientasse a investir, a trabalhar com dinheiro, a ver o dinheiro de uma maneira diferente. Se você é um cara como eu, vou te dar uma dica da Zero Markets Brasil, que pode te ajudar a você investir o seu dinheiro. Eu vou deixar no primeiro link da descrição os links das redes sociais dessa empresa para você conferir, para você clicar e ver o trabalho que eles fazem lá. Eu acho que educação financeira deveria ser feita nas escolas, assim, matemática, português e educação financeira. Eu acho que o Brasil poderia ser um país muito mais rico, as pessoas podiam ter muito mais controle sobre o dinheiro se fizessem se tivesse educação financeira. E a Zero Markets Brasil oferece isso para você, tá? Vou deixar na descrição, no primeiro link da descrição, as redes sociais para você conferir e se você tem curiosidade, se você acha que esse assunto é importante, se você acha que você tem por onde crescer por esse caminho, eu vou deixar essa dica para você, tá? Vamos lá, meus amigos, olha só. Por que eu acho que hoje foi mais importante? Para mim, nesse ano de reconstrução, nesse ano que, eu sempre vou repetir isso, depois daquele jogo contra o Mirassol, que o Casares, o pior presidente da história, o mais nefasto e destruidor, ainda comandava o clube, comandava entre aspas, né? Vocês entendem o que eu quero dizer quando comandava. O São Paulo que hoje vive um momento de reconstrução, para mim, o que vale em 2026 é o seguinte: a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, que é o caminho que o São Paulo pode, pelo que a gente está vendo nesse começo de campeonato, aspirar. Eu não vou dizer título, gente, eu não vou me iludir, o torcedor me iludir. Porque eu acho que o Campeonato Brasileiro, com as 38 rodadas, ganha o time que tem mais elenco, que tem mais profissionais que podem ser trocados, porque os campeonatos vão se afunilando. Mas eu acho que dá perfeitamente para você disputar o São Paulo hoje, disputar no Campeonato Brasileiro, ficar entre os 4 primeiros. Até porque, para mim, os clubes que vão disputar as primeiras posições, em algum momento do ano, vão ficar divididos com a Libertadores. E o São Paulo não tem Libertadores. O São Paulo tem a Sul-Americana. Para mim, a Sul-Americana é o Paulistinha da Conmebol. Para mim não serve para absolutamente nada. É a Série B da Conmebol. Eu já falei pra vocês, algumas pessoas concordaram comigo, outras não. Eu colocaria a base pra jogar a Sul-Americana. A base. Mike, esse menino que entrou aí hoje no meio de campo, eu colocaria a base pra jogar a Sul-Americana. Focaria no Campeonato Brasileiro pra ficar entre os 4, porque ninguém dá bola pra esse começo de rodada, pra essas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Lá na frente, quando faltarem 4, 5 jogos, aí as pessoas vão falar, nossa, se tivesse vencido o Curitiba naquele dia, se tivesse vencido o Flamengo na estreia, E o São Paulo tá fazendo isso.
Eu acho que o São Paulo focando na Copa, no Campeonato Brasileiro pode sim ficar entre os 4, se abandonar entre aspas, deixar a Sul-Americana na mão da molecada. E a Copa do Brasil, que tem uma premiação espetacular, muitas vezes a gente já viu, aliás, na maioria das vezes, não é o melhor time que ganha. Em 2023, o São Paulo não era o melhor time. Tinha Palmeiras, tinha Flamengo, o Corinthians um pouco abaixo, mas o São Paulo não era o melhor time. E eu nem preciso ir muito longe. Olha 2025, no ano passado. O Corinthians era o melhor time para ser campeão da Copa do Brasil e foi campeão da Copa do Brasil com todos os méritos, porque não pipocou na final. Para mim, o foco é o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. O Campeonato Paulista, que para mim não tem importância nenhuma, absolutamente nenhuma, e eu expliquei os meus motivos, porque depois do que aconteceu no ano passado, se o São Paulo for campeão paulista, ótimo. Beleza, vamos comemorar, é um título, eliminamos um rival na semifinal, não sei quem poderíamos pegar na final caso o São Paulo se classifique. Vamos supor que ganha do Palmeiras na semifinal e ganha do Corinthians na final, ótimo. Para nós, torcedores, pela rivalidade, maravilhoso, vou comemorar muito, não vou desdenhar porque foi campeão, não vou dar campeão desse campeonato paulistinha, não, vou comemorar. Só que para mim, continua sendo paulistinha. Continua sendo o campeonato menos importante que o São Paulo disputa. Até tão menos importante quanto a Sul-Americana. A única diferença é que a Sul-Americana é um torneio internacional, mas para mim é o mesmo nível. Então, vocês têm ideia do quanto eu tô feliz com a vitória de hoje em cima do Curitiba? Para mim, essa vitória em cima do Curitiba, que o São Paulo para mim fez um jogo com as alterações do Crespo, colocando o Lucas e o Caleri quando o São Paulo estava ganhando o jogo. Para mim, o Crespo mostrou hoje que ele deve pensar muito parecido com o que eu estou falando aqui para vocês em relação ao Campeonato Brasileiro e principalmente em relação ao Campeonato Brasileiro. Não sei se ele vai colocar o Lucas no gramado sintético, não sei se ele vai colocar o Caleri no gramado sintético, que é bom lembrar, o Caleri se machucou também num gramado sintético lá no campo do Botafogo, que ele teve lesão de ligamento. E o Lucas teve todo aquele problema. Eu, sinceramente, não sei. Mas hoje, gente, que eu assinaria um empate fora de casa com o Curitiba sem pestanejar, hoje a vitória que coloca o São Paulo, eu não vou falar líder, porque ainda tem muita coisa para acontecer, mas nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, e com uma campanha importantíssima nesse começo do Campeonato Brasileiro, essa vitória para mim foi mais do que fundamental, foi mais do que espetacular nesse momento de reconstrução, e nesse momento que, para mim, os dois campeonatos mais importantes são a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Hoje, o Crespo colocou o time reserva, né? Praticamente reserva, pouquíssimos titulares, acho que só o Rafael de titular, o Alan Franco ali de titular, pouquíssimos titulares. E eu entendi, achei que ele fosse mesmo fazer isso. E o Curitiba começa o jogo tentando controlar, tentando se impor, porque tá jogando em casa e não consegue se impor, né? Não conseguiu se impor. Teve uma jogada ali no começo que o cara chutou da entrada da área, o Tolói tirou, mas eu acho que o Rafael tava naquela bola ali. Se a bola passa pelo Tolói, provavelmente o Rafael tava ali na direção do gol. O São Paulo teve duas chances, uma que o Tapia cabeceou com a nuca e outra que o Ferreirinha chutou para fora, não teve numa retomada de bola ali. E o Curitiba criou num cruzamento que o Pedro Rocha mandou a bola para fora e uma bola na trave, que o jogador ali passou pelo Tolói e chutou na trave. Mas um jogo de poucas oportunidades. No intervalo, na rádio, a gente comentou o seguinte: o Crespo deveria mudar para tentar ganhar o jogo. Dá para ganhar o jogo. Eu acho que se colocasse titulares, o São Paulo tinha chance de ganhar o jogo. E ele já volta para o segundo tempo com o Marcos Antônio. E o São Paulo faz o gol numa jogada que o Tapia coloca a cabeça na bola, que quase o cara arranca a cabeça dele. Para mim, um pênalti claríssimo. O Cauli, que também fez uma partida importante, para mim faz o gol. Quase me mata no coração. Na hora do gol eu virei de costa, nem vi a cobrança de pênalti. O São Paulo faz 1-0 e o Curitiba não criou absolutamente nada. O Curitiba não teve nenhuma chance clara de gol. O Curitiba finalizou duas vezes numa bola que o Rafael saiu e o cara pegou um sem pulo, que foi uma defesa fácil, e um chute de fora da área, no único chute na direção do gol, que o cara chutou, o Rafael defendeu, encaixou com tranquilidade. O São Paulo também não criou grande chance no segundo tempo depois que fez o gol, mas também nem precisava controlar o jogo. E sabe uma coisa que eu fiquei contente hoje? E falei na transmissão também, o juiz deu 10 minutos de acréscimo, porque teve a parada técnica e também teve o lance do pênalti, que o goleiro ficou desmaiado lá uma meia hora junto com o Tapia. Eu acho que até foi um tempo razoável, não me incomodou. Só que
Quando faltavam 5 minutos para acabar o jogo, a bola foi na bandeirinha de escanteio e eu falei na transmissão: acabou o jogo, não tem mais jogo, acabou. Então segura a bola aí, toma cartão amarelo, não importa. O Luciano já tomou cartão amarelo 10 vezes pior que esses que a gente tomaria se tivesse tomado o cartão ali. Acabou o jogo. O Curitiba não tem que nem passar do meio de campo mais. E o São Paulo ficou uns 5 minutos ali, o Breno Lopes chutou a bola em cima do Caleri, o Luan foi tirar a satisfação. O São Paulo ganhou uns 3 minutos ali. E acabou o jogo, não teve mais jogo. O Curitiba não passou do meio de campo dos últimos 5 minutos. Isso é resultado para mim de um time cascudo, né, de um time mais velho, um time experiente, que não tomou gol no finalzinho com erro individual, como a gente já tinha cansado de ver acontecer, a gente já cansou de ver acontecer, se bem que o Alan Franco estava louco para fazer isso hoje e não conseguiu. Mas o São Paulo vence, se mantém na parte de cima da tabela, chega com moral para disputar esse jogo contra o Palmeiras, no gramado sintético da Arena Barueri, mas para mim o mais importante, começa uma trajetória de Campeonato Brasileiro que há muito tempo a gente não via. Na gestão do podre do Casares, a gente não viu em nenhum momento o São Paulo tão bem no Campeonato Brasileiro. O São Paulo só passava vergonha e lutava para não cair na gestão Casares. Essa é só a minha opinião. Eu queria muito saber a sua, se você concorda comigo. Lembra, só para repetir, para deixar bem claro. Não é que eu não quero que ganhe do Palmeiras, não é nada disso. Eu quero que ganhe do Palmeiras, é um rival. Se disputar um título contra um Corinthians, aí se passar pelo Palmeiras, disputar um título contra o excepcional, vou comemorar porque ganhamos de 2 rivais. Agora, eu fico perguntando para você o seguinte, responde uma coisa para mim. Teria o mesmo peso para você o jogo de domingo se fosse contra o Noroeste, por exemplo? E se o São Paulo passasse pelo Noroeste e enfrentasse o Novo Horizontino, por exemplo? Teria o mesmo peso para você ou teria muito mais peso o jogo de hoje com Curitiba? Você vê que para mim, dependendo da resposta, para mim não tem nem comparação. Para mim, se fosse jogar contra o Noroeste, ou contra o Velo Clube, ou contra a Inter de Limeira, se não fosse um rival, se não fosse a chance de ser campeão paulista em cima de um rival, para mim já pouparia no domingo. Deixaria o time com 70% dos titulares só e pouparia quem tivesse mais cansado. É que é um rival, é que é o grande rival e a gente pode disputar um título contra um outro grande rival. Para mim, o peso dessa decisão do Campeonato Paulista tá aí. Não pelo campeonato, jamais pelo campeonato, tá aí, no duelo contra os rivais. Porque é clássico e é rival e é Palmeiras e é Corinthians, se caso o São Paulo dispute o título contra o Corinthians. Vamos dar as notas de cada um, gente. Só que antes, aquele recadinho da Golcase para os amigos. A Golcase tá com umas promoções. Essa caneca aqui para mim é a mais bonita de todas. Eu tô tomando água pra caramba depois das pedras no rim. Essa aqui tem vários produtos em promoção. E é o seguinte, como a Golcase está fazendo aniversário, tem produtos com o mesmo preço da Black Friday. Então, se fica Black Friday, foi espetacular da Golcase. Confere lá, tá na descrição do vídeo. Você confere, clica, usa o cupom GOLBAROLO que você vai ter os seus benefícios e vai ter os seus descontos especiais, tá? Deixa eu aproveitar também para mandar um abraço ao pessoal do Pix. Se você apontar a câmera do seu celular, você faz um Pix para ajudar no canal, no crescimento do canal. Tudo é revertido para o canal. Eu queria agradecer muito ao Marcos Antônio Brasil, que colocou pra gente, e a Edna de Oliveira também colocou o nosso Pix. Agradeço, faço questão de dizer nome a nome. Na descrição do vídeo tem a chave também, tem o nosso Apoia-se, caso você queira nos ajudar de uma maneira mais contínua, pela quantia de R$10 ajuda bastante, tá? Então agradeço bastante você. Vamos lá! O Rafael fez 2 defesas no jogo, então a bola foi no gol, ele defendeu, fáceis ou não, defendeu. E acho que naquela bola que o Tolói salvou, eu acho que ele tava naquela bola, eu tenho certeza que ele... Não dá pra saber se ele ia pegar ou não, mas ele tava na bola ali. Então, nota 8 pro Rafael. Não vou mudar a nota dele, o arranca-tanga o rasga-tanga não adianta, eu não vou, por seu desespero, eu não vou aumentar a nota dele para 8, que ele é um goleiro nota 8, porque ele fez as 2 defesas, até porque não foram lá muito difíceis. Mas não sofreu, não teve sustos, quando a bola foi no gol, ele defendeu, encaixou firme aquela bola, ótimo, nota 8 pro Rafael. O Mike, para mim, fez uma grande partida, sólido, seguro, parecia um jogador de 30 anos, uma partida, para mim, ótima do Mike, nota 8. Aí, o trio de zaga, Arboleda, Alan Franco e Tolói. O Arboleda foi o mais discreto, mas o mais sólido, nota 8 ou nota 7,5. O Tolói, às vezes, o Tolói teve bons momentos, mas eu acho que o Tolói, às vezes, fisicamente, ele é um pouco abaixo. Parece que ele já entra cansado. É igual eu quando vou correr, eu já chego na pista cansado.
Mas ele salvou aquela bola importante e teve alguns momentos importantes na defesa ali. Então nota 7,5 para ele também. O Alan Franco me irritou profundamente hoje, querendo dar chapéu, perdeu uma bola que originou um contra-ataque querendo dar chapéu. Eu acho que às vezes o Alan Franco, ele acha que ele é muito craque. Ele acha que ele é muito craque. Eu gostaria que ele jogasse mais simples, que ele, em alguns momentos do jogo ele jogasse mais simples. Então ele vai receber a menor nota do trio de zaga, nota 5. O Wendel para mim foi abaixo e eu fiz questão de ver a temperatura em Curitiba, estava muito frio, muito calor. Tava 19 graus e aí choveu. Aí não dá, né? Aí ele joga no 23, 22, 19 com chuva, eu acho que esse deu BO. Então eu vou deixar o Wendel sem nota. O Pablo Maia, para mim, fez uma partida importante, tanto que depois que ele saiu, o Curitiba veio para cima. Então, torço muito para que aos poucos o Pablo Maia volte a recuperar a confiança no futebol dele, nota 7 para o Pablo Maia, 7,5 para o Pablo Maia. O Georginey, esse nome de ator de cinema de Hollywood, desculpa, eu achei que ele entrou com personalidade. Ele só saiu, eu acho que ele saiu porque ele tomou cartão amarelo. E na bola que ele tomou o cartão amarelo, ele foi com muita vontade, eu acho, excesso de vontade. Podia até ter sido expulso se aquele juiz horroroso cismasse. Mas eu vou deixar ele sem nota que não deu para avaliar. Aí a gente tem o Cauli, fez o gol, nota 8. Eu queria ver o Cauli jogando com o time titular, jogando com o Caleri, jogando com o Lucas, tentando alguma aproximação ali com o Marcos Antônio, com o Danielzinho. Porque quando você joga armando o jogo pro Tapia e pro Ferreira, é um nível abaixo. Mas fez o gol nota 8. Aí a nossa dupla de ataque, o Ferreira e o Tapia. O Ferreira, gente, é muito abaixo, né? Quando entra essa dupla de ataque reserva, é muito abaixo. O Ferreira, pra mim, as decisões erradas, o mesmo futebol de sempre, jogando o cachorrinho no 25º andar, nota 5. O Tapia, que cabeceou com a nuca, não consegue finalizar, mas ele foi corajoso no lance do gol. E se o goleiro fosse um pouquinho mais esperto, eu acho que se o goleiro ficar parado assim, ó, o Tapia ia se atrapalhar todo com aquela bola cruzada. Mas o goleiro quis arrancar a cabeça dele, então o Tapia cavou o pênalti, né? Brigador, como sempre, mas eu gosto de brigador que joga bola. Cavou o pênalti, né? Se não fosse a coragem dele lá, cavou o pênalti, só por causa disso vai levar uma nota 7. Aí os caras que entraram, o Lucas pra mim entrou apagado, o Caleri fez uma jogada ali de linha de fundo, os dois vão ficar sem nota. O Luan entrou meio perdido e depois ele foi se achando e no final foi importante, arrumando aquela confusão em nota 7. E o Bobadilha também vou deixar sem nota. O Marcos Antônio entrou para tentar dar mais agilidade ali no meio de campo, ele controlou um pouco mais o jogo. Mas esses caras que entraram, para mim, não tiveram nenhum destaque. O Crespo, para mim, foi um destaque, porque o Crespo colocou o Marcos Antônio para jogar no intervalo do jogo, porque eu acho que ele sentiu que dava para ganhar, né? E ele colocou o Caleri e o Lucas quando o São Paulo tava ganhando de 1-0. Geralmente ele põe o Ferrarese, põe, né, aquela substituição para segurar o jogo. Depois ele até controlou, mas ele colocou o Lucas e o Caleri quando o São Paulo estava ganhando de 1-0. Então, para mim, eu acho que o Crespo está com essa visão também em relação ao Campeonato Brasileiro e percebeu o quanto era importante ganhar hoje. Então, graças a Deus, a gente conseguiu o resultado. Agora, esta é só a minha opinião. Eu não sou o dono da verdade, muito longe disso. Eu só gostaria que você deixasse a sua opinião aí. Deixasse seu like no vídeo também, que eu sempre esqueço de pedir. É para pedir no começo do vídeo, eu esqueço. Se você não é inscrito no canal Barolo Vídeos ou Barolo Jogos, se inscreva. Na descrição do vídeo tem o canal QG Tricolor, que amanhã tem programa às 8h30. Amanhã nós vamos fazer a nossa live, tá? Às 8 da noite tem live nos dois canais, pra gente discutir a repercussão do jogo, ver seu comentário, trocar uma ideia lá. Então amanhã às 8 horas tem live. E isso, lembrando que somos patrocinados pela KTO. Hoje eu apostei o meu 5 no Real Madrid, me dei bem. Eu confesso que eu não estava muito confiante, mas eu acho que foi mais pelo negócio do racismo que eu apostei no Real Madrid. No final das contas deu certo. Se você quiser se divertir com apostas esportivas, no primeiro comentário fixado você clica, faz o seu cadastro e faz como eu, 5. Você tem a chance extra aí, se aposta 20 reais em aposta grátis. Para mim isso é muito, sinceramente é muito. Eu vou sempre nos meus 5. Se você quiser fazer isso, se divirta com apostas esportivas. Certo, meus queridos? Vamos comemorar que vencemos mais uma no Campeonato Brasileiro. A gente se encontra amanhã às 8 da noite na live, hein? Te espero. Um abraço.